Então eu acho que ainda precisa batalhar sim, a gente precisa continuar mostrando essa força. Eu pelo menos faço questão de sempre ter algum trabalho envolvido de menina junto nas festas, né? Tentar manter isso, porque o normal não é assim, né? Então essa batalha ela existe para todo mundo por esse motivo. E o mundo ele acaba tendo esse machismo estrutural que a gente precisa de toda maneira batalhar, né? Eu sou a Séries Johanna, eu sou publicitária, trabalho numa startup aqui em Curitiba e também produzo uma festa, a Fabrique, e o James Club. Eu sempre gostei de sair, frequentava o James desde a Vicente Machado, gostava bastante, tanto da Quarta Rock quanto da Discotrex. A Discotrex era minha festa favorita, assim, às vezes ia lá, tinha eu dançando na pista e ficava olhando a Claudinha a noite inteira. Então eu sempre gostei bastante desse estilo. E como eu sou formada em publicidade, sempre me envolvia nos eventos, dos grupos e tudo mais, um amigo meu me chamou para produzir a Fabrique, o Eliezer, e a gente começou em 2018 a pensar nesse projeto, porque a gente sentia falta desse eletrônico rock com bastante melodia, bastante groove nas pistas, e a gente também tinha vontade de criar uma festa que complementasse a cena alternativa de Curitiba e trouxesse bastante democratização para a pista, que a gente conseguisse criar um ambiente leve, como a gente tem nas festas alternativas e baladas alternativas, como o James, né? Mas também em finais de semana fora de época, assim, como a Fabrique faz, mais ou menos uma vez a cada 3 meses, para a gente poder realmente virar a noite ali e curtir o eletrônico a noite inteira, né? Que era algo que a gente gostava bastante. Quando a gente começou a produzir a Fabrique, eu abria sempre as pistas e tocava a primeira hora ali, porque as primeiras festas vai pouca gente até, né, no começo, quando você abre 10 da noite. Então a primeira horinha eu ia tocando, nem sabia tocar muito, mas eu sempre gostei de fazer playlist, seleção musical, dedico muito tempo até a fazer playlists, assim, era algo que eu gostava bastante e queria dar um tom para a festa também nessa abertura da pista. E aí comecei a pegar jeito pela coisa e depois da primeira Fabrique que a gente teve como convidada a Claudinha, a gente logo depois já surgiu o convite para a gente iniciar uma parceria com o James e criar a James Club aqui no James também. E aí veio começar a fazer o James Club. Eu pensei, tá, agora acho que eu preciso aprender porque eu tô pegando jeito pela coisa e tenho a oportunidade de tocar lá algumas vezes, então vou aprender um pouco mais. Aí eu comecei a me juntar com o Eliezer algumas vezes para ele me mostrar mesmo o básico, assim, de como funciona, e eu fui aprendendo com ele, sozinha, as oportunidades foram aparecendo, eu fui convidada no ano passado para tocar no Subtropical, que é um festival muito massa de criatividade aqui em Curitiba. E aí eu me juntei junto também para fazer mais umas aulinhas com a Ágata, porque eu falei, cara, agora eu preciso, né, subir mais um degrauzinho ainda. Então as coisas foram acontecendo, assim, era uma paixão que eu fui aprendendo cada vez mais e hoje em dia eu me dedico a treinar mais em casa e tentar absorver um pouco mais desse mundo, assim, mas é algo que eu gosto bastante. Eu não tenho um jeito certo ainda de montar o set do começo ao fim. Antes eu tentava controlar bastante, então escolher da primeira à última música fechadinho, porque daí ficava treinando em casa aquelas músicas ali, aí eu sabia que ia dar certo, vamos dizer, na hora. Mas eu tenho tentado também criar uma playlist um pouco maior, então ir aprofundando uma pesquisa de novidades e coisas que eu gosto de ouvir, que eu posso estar ouvindo no dia a dia, de repente quando eu vejo eu tô dando uma dançadinha, eu falo, opa, isso aqui pode ser algo bom para entrar numa próxima playlist de set. E aí eu vou somando essas músicas com músicas que eu já senti que deu resultado no público. Então quando você toca alguma coisa e você vê que o público tá dando a mesma energia que você espera, eu vou tentando somar um pouco dessas coisas. O bom é que eu tento passar meus dias ouvindo música e com isso eu acabo conseguindo fazer pesquisa nesse meio tempo. Eu torno a minha pesquisa ou em artistas que eu já gosto e aí eu quero ficar descobrindo novidades deles e aí eu vou caçando mesmo, assim, ou por estilos que tem alguma proximidade com coisas que eu gosto de ouvir e é mais ouvindo muita coisa para achar pequenos ouros, assim, que me fazem
sentir que tem algo a ver comigo, assim. Já teve alguns momentos acho que porque como eu comecei a tocar muito mais na brincadeira e para sentir, para participar mesmo da produção, e depois isso foi desenvolvendo e eu comecei a ter mais espaço e pensar um pouco até melhor no que eu ia apresentar para o público. Num primeiro momento, acho que eu abri a pista, então não tinha ninguém ouvindo, e de repente eu comecei a ter outros horários, e até aqui no James mesmo consegui tocar um pouco mais no meio da noite, quando a pista está um pouco mais cheia, e já consegui sair e ter feedbacks interessantes, de tipo as pessoas falarem que entenderam minha música, que gostaram, que dançaram do começo ao fim, então é surpreendente que alguém sinta isso tão rápido, né, em tão pouco tempo. E é interessante também porque te motiva a continuar buscando algo que para você faz sentido para você, né? Porque às vezes pode bater aquela insegurança de será que eu tô fazendo aqui algo com algum conteúdo que tem, né, alguma química para trocar com a pista? Porque no fim o DJ é sobre isso, né? A química que você consegue gerar. Eu acho que na cena alternativa existe a procura por inclusão. Acredito que todos os produtores da cena alternativa tentam fazer um line-up um pouco mais misturado. Sempre acaba sendo a maioria homens, acho que existe isso, mas eu acho que o espaço foi aberto e a gente vê muitos coletivos exclusivamente femininos ganhando muito espaço, né? Então, às vezes a gente vê festas e rádios e produções locais onde da ponta até o final a gente só tem mina trabalhando, né? Então a gente vê que é uma cena que a gente consegue ter representatividade, mostrar o trabalho, não vou dizer de maneira igualitária, mas a gente consegue sim ter esse espaço para mostrar. Quando a gente conseguiu essa porta aberta assim da James Club, a gente ficou muito contente com a oportunidade para realmente desenvolver essa parte de produção e conceito que a gente acreditava, mas principalmente para desenvolver esse conceito underground da cidade que existe e que, de alguma maneira, se perdeu dentro de clubes e baladas, né, com uma estrutura fixa, assim. Então, a gente viu como uma oportunidade de mostrar muito mais do que acontecia fora também, do que todo dia vir aqui e tocar o nosso som e mostrar a nossa cara, né? Então, a gente não queria transformar o James Club em uma fabrique. A gente queria que o James Club fosse uma porta de entrada para todos esses outros coletivos que também fazem coisas genuínas, com um foco muito parecido com o nosso, mas com uma sonoridade que tem alguma diferençazinha, que tem algum conceito legal, né? E eu acredito que a criatividade, quanto mais você escuta e quanto mais você troca, mais realmente criativa e contemporânea você consegue chegar, né? Então, já conseguiu receber alguns coletivos diferentes. E quando a gente olha para a pista, a gente vê que a pista da Covil é diferente da pista da Sweet Tuff, que é diferente da pista da Odara, que é diferente da pista da Redoma. Tem algum público comum entre todos eles que está interessado em ouvir o que a James Club tem para mostrar de novidade, que talvez não tenha ido numa festa específica, mas vem nessa noite. E tem aquela pessoa que segue aquela festa, que nunca nem ouviu falar na James Club. Tem gente que nem veio no James novo ainda, mas que por conta do James Club acaba vindo conhecer tanto o espaço quanto a festa e dar suporte para aquele coletivo, né? Então existe uma troca e no fim todas essas pessoas de alguma maneira estão conectadas porque acreditam nessa cena. Ela não é completamente paralela porque ela anda em caminhos diferentes ali. Mas essas pessoas elas têm uma sinergia muito comum. Então a pista sempre está conectada, mesmo tendo essa troca de público, mas os públicos mudam muito e a gente consegue ver, assim, tipo, pessoas muito diferentes, festas que bombam muito, mesmo sendo quinta-feira, festas que quinta-feira ainda mantém um ritmo normal, porque a galera gosta mesmo só de sair no sábado. Então existe uma troca muito legal por essa troca de coletivos também.